Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. E essa é a confiança de que nós podemos celebrar, podemos nos alegrar, servir ao Senhor com cada dia mais alegria, com mais motivação. Você que está aí na internet nos acompanhando também, que Deus possa manifestar a sua graça na sua vida e possa nos ajudar a manter firme a nossa caminhada com alegria, convicção no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e através da pessoa do Espírito Santo. Nessa noite nós iremos continuar nossa série de mensagens, Vivifica-nos e cumpriremos a tua missão. Em Lucas 24, abra sua Bíblia por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Obrigado, meu diácono. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 40. A partir do verso 44. 24 e 44. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã o pastor Erasmo seguiu essa linha, a partir do verso 36 até o verso de número 30, até o verso de número 43. Pregação pela manhã, e hoje nós vamos continuar do verso 44 até o verso de número 49. Vamos deixar a ascensão de Jesus para o próximo domingo, para encerrar a série. Aí provavelmente o pastor André vai dar continuidade e encerrar a partir do verso 50. Mas hoje do 40 até o 49. Nós vamos ler, ou melhor, 44 até o 49. Diz assim o texto: E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Até aí, a gente vai refletir sobre esse texto. Primeiramente, quando eu estava lendo esse texto, ou melhor, essa passagem do capítulo 24, que nós temos sido ministrados acerca da ressurreição do Senhor, você tem logo no começo, no primeiro dia da semana, diz a Bíblia, as mulheres saíram com as suas especiarias a fim de embalsamar o corpo de Jesus. Chegando lá, a pedra tinha sido removida, o sepulcro estava aberto, e elas começaram a ficar inquietas, e aí dois homens com vestes resplandecentes se colocaram e disseram: Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Imediatamente a Bíblia diz que elas correram para contar essa notícia aos demais apóstolos, e quando eles souberam, Pedro, tomando a frente, correu, entrou no sepulcro, procurou o corpo, não encontrou, viu os lençóis, ficou maravilhado, e aí a gente tem a manifestação de Jesus no caminho de Emaús com os dois discípulos. O texto fala que eles vinham conversando, dialogando, e aí o Senhor Jesus, ainda não sido reconhecido por eles, perguntou: O que está acontecendo? E eles disseram que eram os acontecimentos acerca de Jesus de Nazaré, homem profeta poderoso em palavras e obras que Deus havia feito por meio dele, mas que ele tinha sido entregue nas mãos das autoridades, havia sido crucificado, e já era o terceiro dia e ele não tinha ressuscitado. E aqueles homens disseram que de uma maneira bem desanimada, era que esse Jesus que morreu, havia uma expectativa dele trazer a redenção a Israel. Essa redenção, ela pode ser entendida como o livramento. Redenção era um livramento através de um preço pago. Tiraram uma pessoa, tiraram um reino. Então, a expectativa dos discípulos do caminho de Emaús era que Jesus, na mentalidade talvez deles e do tempo, é que Jesus ia trazer essa redenção, ia livrar Israel dos seus inimigos,
e a restabelecer o tempo de Davi, um tempo de prosperidade, um tempo onde os inimigos de Israel seriam subjugados. E aí eles ficaram sem entender, e aí quando o Senhor Jesus diz a eles: vocês são nércios, né? Vocês são lentos e tardios a entender e a crer em tudo que os profetas falaram. E a partir daí diz o texto, no versículo de número 27, que ele, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes as Escrituras. Depois Jesus se manifesta a eles, lá na casa, na cidade, no povoado de Emaús. Eles o reconhecem, depois vão até os discípulos novamente, e os discípulos dizem que de fato ele ressuscitou, já tinha aparecido a Pedro, e tinha aparecido a esses também que aproveitaram para contar a boa nova. Nesse momento que eles estão contando, diz a Bíblia que Jesus se manifesta de novo, foi o que o pastor Erasmo pregou esta manhã, e aí Jesus dá provas infalíveis, mostrando as suas mãos, falando que ele não era um fantasma, que de fato ele tinha ressuscitado. A partir do versículo 44, Jesus vai dar, pelo menos assim que eu dividi a minha mensagem, duas bases específicas para a missão da igreja. Já que é para nós sermos vivificados a fim de cumprirmos a missão, nós temos que entender as bases dessa missão. A primeira base da missão é entender, particularmente, o que significa a perspectiva do Evangelho. Você tem aqui, diz o texto, no versículo 44, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que ao meu respeito está escrito. Jesus havia alertado os seus discípulos, a gente pode ver isso no capítulo 9 de Lucas, a gente pode ver isso no capítulo 18 de Lucas. Na primeira, Jesus fala depois da confissão de Pedro. Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus. E nesse momento, Jesus diz a Pedro, que ele seria entregue, seria melhor rejeitado pelas autoridades do povo de Israel, seria rejeitado pelos mestres da lei, pelos chefes dos sacerdotes e pelas autoridades judaicas, e assim ele morreria, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Isso está no capítulo 9. No capítulo de número 18, Jesus volta a fazer um alerta aos seus discípulos, só que dessa vez ele fala que ele será entregue na mão dos gentios, no caso os romanos. Ele seria entregue para ser crucificado, mas novamente ele ratifica e diz: ele ressuscitará ao terceiro dia. E basicamente é aqui que Jesus está chamando a atenção deles. Foi isso que eu lhes disse enquanto eu ainda estava com vocês, antes de ser crucificado. Então a crucificação de Jesus, ela não é algo que foi praticado pelos líderes religiosos ou pelos romanos. Basicamente, a morte de Jesus estava estabelecida como plano, projeto, propósito. Jesus veio para isso. Ele veio para dar a sua vida. Desde o começo, mesmo fazendo milagres, mesmo libertando pessoas, mesmo sendo aclamado como um grande rei por algumas pessoas, seguido por várias multidões, Jesus nunca, em nenhum momento, perdeu o foco de que, de fato, o propósito maior da sua vinda ao mundo era dar a sua vida como resgate, era entregar-se completamente, para que por meio da sua morte e do seu sangue, Deus pudesse reconciliar e restaurar todas as coisas. Então, para nós, cristãos, a morte de Jesus não é simplesmente um acidente, e muito menos algo tramado pelas mentes pecadoras, quer seja das autoridades judaicas, quer seja pelas autoridades romanas. Eles são culpados pelo que fizeram, mas acima de tudo está o plano de Deus. Deus o quis assim. E é isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos, de que tudo quanto aconteceu com ele estava de acordo com o propósito de Deus. Não era um acidente, não era algo que aconteceu por acaso. Estava tudo acontecendo de acordo com aquilo que disse o Senhor Deus Todo-Poderoso. O texto continua dizendo assim: era necessário que se cumprisse tudo que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A morte de Jesus, ou sua ressurreição, não deve ser compreendida apenas como uma experiência mística, uma experiência de arrepios, uma experiência onde Jesus se apresenta aos seus discípulos dando provas infalíveis da sua ressurreição. Não era simplesmente assim que Jesus queria basear os acontecimentos da sua vida, sua morte e sua ressurreição. Jesus e Lucas, especificamente, mostram para nós que a base do Evangelho
está no Antigo Testamento. De que tudo quanto Jesus ensina ou ensinou, e tudo quanto ele comprova a partir do que ele fez e do que ele realizou, está de acordo com as escrituras judaicas. Tudo aquilo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Que o Antigo Testamento para nós, ou a Antiga Escritura, as Sagradas Escrituras para os judeus, a base da compreensão da vida e dos acontecimentos de Jesus está lá. Não simplesmente o fato dele ter morrido, mas ele morreu como estava escrito. Não só o fato dele ter ressuscitado, mas ele ressuscitou como estava escrito. Não só o fato de ele promover agora a salvação, mas promover uma salvação como estava escrito. Então, você tem do começo ao fim uma base escriturística acerca da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Por isso que um cristão não pode ser uma pessoa que não se interessa pela Bíblia. É uma contradição. Um cristão que não tem interesse em conhecer as Sagradas Escrituras, que não tem interesse em aprender a palavra, não tem como compreender a magnitude e a grandeza do Evangelho. A gente não conhece o Evangelho porque nós tivemos uma experiência com o Evangelho apenas. Escute, a experiência é importante porque é uma implicação daquilo que nós cremos. É necessário ter experiências. A gente precisa ser liberto, a gente precisa sentir a presença de Deus, a gente precisa ter a nossa mente aberta, como vai falar no texto bíblico aqui, a gente precisa sentir a presença do Senhor, a gente precisa provar de coisas de Deus, mas a base das nossas convicções acerca de tudo que Deus fez em Jesus, de tudo que Deus operou em Jesus para nosso benefício, não pode estar baseada apenas numa experiência pessoal. Tem que estar baseado na palavra, na Escritura, naquilo que a Bíblia diz. Por isso Jesus diz, olha, assim aconteceu, diz o versículo, o texto, enquanto eu estava com vocês, eu disse para vocês, era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mas o interessante é que esses judeus, eles tinham contato com a Bíblia, ou com a Escritura Sagrada na sinagoga. Foram criados desde pequeno, ouvindo as palavras de Moisés, ouvindo a palavra dos profetas, sendo recitados os salmos na sinagoga. A própria educação do jovem judeu era pautada na Torá. Eles tinham costume com a Torá, eles ouviam a Torá. Os próprios costumes morais, culturais, muitos deles estavam pautados na compreensão das Sagradas Escrituras. Só que agora é apresentado a eles um fato novo. Jesus diz assim, tudo que está escrito no que vocês leram durante todo esse tempo, fala a respeito de mim. O que aconteceu comigo, a minha vida, a minha morte, que vocês testemunharam, e agora vocês estão diante da minha ressurreição, tudo isso está escrito no texto que vocês têm contato todos os sábados na sinagoga. Mas mesmo assim, diz a Bíblia, o texto seguinte, versículo 45, que eles precisavam sofrer uma ação de Jesus. O texto diz assim, então lhes abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Esses discípulos, mesmo testemunhando de tudo, com os olhos, com os seus próprios olhos, com as suas próprias mãos apalpando, eles ainda não tinham compreendido, entendido o que significava aquilo. Jesus apresenta a eles as Escrituras como sendo a base de todos os acontecimentos da sua vida. Mas mesmo assim, eles precisam sofrer uma intervenção do Senhor para que a mente, para que o raciocínio, o intelecto possa saber ou ter luz para entender o que de fato está acontecendo ali. A mente iluminada que sofre a intervenção do Senhor é aberta agora para olhar as Escrituras de uma maneira diferente, para olhar o Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas e os salmos de uma maneira completamente distinta. Eles vão olhar agora que tudo quanto está escrito ali apontava para Jesus, apontava para a sua morte, apontava para a sua ressurreição e apontava para a restauração que Deus operaria através do derramamento do seu sangue. Eles agora podem contemplar uma Sagrada Escritura do Antigo Testamento, onde
tudo quanto está escrito não é sobre histórias apenas, não é sobre personagens, não é sobre performance piedosa, mas agora eles entendem que o maior acontecimento que o Antigo Testamento aponta, o maior acontecimento que a lei de Moisés apontava, o maior acontecimento que os profetas falaram, acabara de acontecer diante deles. O Cristo, o Messias, nasceu, viveu, morreu, mas agora ele ressuscitou dos mortos e está diante deles. O texto fala que eles tiveram o seu entendimento aberto para compreender as Escrituras. Isso faz com que eu tenha uma definição clara do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem sobre os acontecimentos da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, de acordo com o que está escrito e registrado nas Sagradas Escrituras. Isso é o Evangelho. Se você for querer resumir, o Evangelho é a mensagem sobre os acontecimentos da vida, da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus, de acordo com aquilo que diz as Sagradas Escrituras. O Evangelho é uma notícia, onde os discípulos aqui estão sendo ensinados, instruídos. Lucas, no livro de Atos, diz que Jesus passou 40 dias com eles, ensinando-lhes acerca do reino de Deus, depois de ele ter ressuscitado. Na sua vida antes da cruz, ele ensinou os discípulos. Ficou 40 dias depois da sua ressurreição, ensinando os discípulos, mostrando para eles que a base do Evangelho é tudo quanto Deus falou por Moisés, pelos profetas, era sobre ele. Era sobre um tempo onde Deus enviaria o seu filho, ou enviaria o Messias, para resgatar o homem da maldição do pecado, para tirar o homem das garras de Satanás, para trazer o homem para perto de Deus, ou para a reconciliação com Deus. O Evangelho não trata absolutamente de performance religiosa. A gente chega a dizer, e eu já falei isso, sobre viver o Evangelho. Mas nós não vivemos o Evangelho. O Evangelho é uma notícia. Como que nós vivemos notícia? O Evangelho é a notícia sobre tudo o que aconteceu com Jesus. A sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Essa é a mensagem que Jesus está chamando os discípulos para pregar. E isso, em essência, é a missão da igreja. Nós somos chamados a proclamar o Evangelho. Nós somos chamados a anunciar ao mundo tudo quanto Deus operou por meio de Jesus. Tudo quanto Deus fez. E a partir do anúncio e da proclamação dessa notícia, que é o que você vai ver aqui, olha só o que diz o texto. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Pregação, seria pregado, seria anunciado, seria proclamado, seria falado ao mundo. O quê? Os acontecimentos da vida de Jesus. Os acontecimentos de Jesus de Nazaré. Essa proclamação, esse anúncio, seria feito a todos os povos, a todos os lugares e a todas as gerações, e então viria o fim. A pregação do Evangelho é o meio pelo qual Deus salva. O apóstolo Paulo fala isso em Coríntios. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Como é que nós somos salvos? A gente tem que pensar numa teologia aqui sobre salvação. Nós somos salvos porque nós somos filhos de crente. Nós somos salvos porque frequentamos a igreja desde pequeno. Nós somos salvos porque nós temos uma bela voz. Nós somos salvos porque nós temos iniciativa. Nós somos salvos porque nós gostamos da igreja e queremos fazer alguma coisa pela igreja. Nós somos salvos porque nós ofertamos e contribuímos com a obra de Deus. Não! A salvação vem pela fé, e a fé no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E o que é o Evangelho? O Evangelho é tudo aquilo que aconteceu com Jesus, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, e a ascensão dele à direita de Deus Pai. Nós precisamos pregar, mas ao mesmo tempo precisamos refletir, para que possamos fazer a missão, porque às vezes a impressão que eu tenho é que a missão para nós é ajuntarmos pessoas, reunirmos pessoas, agregarmos pessoas. Não é. As religiões do mundo inteiro fazem isso. Os muçulmanos fazem isso. Os hindus fazem isso. Os católicos fazem isso. Os espíritas fazem isso. Religiões do mundo inteiro fazem isso. Agregar pessoas em torno de alguma coisa. Nós não. Nós acreditamos no Evangelho. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! O interessante desse texto é de que quando Jesus se apresenta aos seus seguidores, seus apóstolos, Jesus não fala nada acerca de, agora vocês são chamados para fazer o seguinte, vocês são chamados agora para serem meus propagadores de um novo movimento moral, de um novo movimento ético na terra, de um novo movimento social, onde vai se acabar com a pobreza, vai se acabar com a corrupção, o mundo vai ser um mundo melhor. Não, nada disso. Tudo está pautado em tudo o que Jesus apresenta diante dos seus seguidores aqui. São acontecimentos claros daquilo que aconteceu com ele. E tudo aquilo que aconteceu com ele deve ser interpretado como o plano de Deus para a salvação. Tudo que aconteceu com Jesus deve ser interpretado à luz das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, como sendo o intervir de Deus na história humana, o Deus estendendo a sua mão sobre o mundo, e esse mundo perdido, esse mundo sem esperança, esse mundo marcado pela maldição do pecado, esse mundo debaixo do poder de Satanás. Agora Deus está estendendo a sua mão de salvação. Deus está estendendo um chifre de salvação, como diz o cântico de Zacarias. Deus está estendendo a sua misericórdia através da vida desse homem, que não é qualquer homem. Ele é o Filho de Deus, ele é o descendente de Davi, ele é o rei que reinará para sempre e o seu reino não terá fim. Ele é o homem que vai morrer na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e que através do seu nome, todo aquele que crê alcança perdão de pecados. Todo aquele que nele crê alcança a salvação. Aleluia! Essa é a loucura do Evangelho. O Evangelho não é simplesmente algo que possa ser comparado com qualquer religião do mundo. Não se compara, não. Porque o Evangelho está fundamentado nos acontecimentos da vida de Jesus. Quando você parar para pensar na sua fé, não pense sobre quantas vezes você jejuou, não pense quantas vezes Deus fez milagres na sua vida, quantas vezes você congregou, quantas vezes você deu dízimo, ou quantas almas você alcançou, quantas pessoas você evangelizou. Pense assim: até que ponto você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador da sua vida? Até que ponto você crê que esse homem deu a sua vida por você? Até que ponto você acredita que ele não está morto, mas ele ressuscitou dos mortos? Você vê que eles, os discípulos, tinham dificuldade de acreditar. Antigamente eu descia a lenha nos discípulos, mas hoje eu vou fazendo uma leitura mais madura, que eu posso dizer. É difícil acreditar que alguém ressuscitou dos mortos. É difícil acreditar que um homem, depois do terceiro dia, se levantou e saiu pregando isso ao mundo inteiro. É difícil. Mas é por isso que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Porque nós não chegamos ao Evangelho com perspectivas de racionalidade, de cálculos matemáticos, científicos. O Evangelho é fé, é crer na boa nova, que Jesus morreu, que Deus o enviou, e que quando nós cremos nisso, nós somos perdoados dos nossos pecados. E Jesus disse:
em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O maior benefício do Evangelho, eu vou dizer a você, são muitos. Mas o maior benefício do Evangelho não é que a sua vida agora mudou para você, sabe? Você é mais inteligente, mais cheiroso. A gente veste uma roupa mais bacana. Não. Essas são implicações, que são boas também. Mas a maior de todas é de que quando a gente acredita no Evangelho, você se lembra das coisas horríveis que você praticou, dos pecados horríveis que você fez, das coisas tristes que você sente vergonha de falar. Quando você crê no Evangelho, o Senhor perdoa todos os teus pecados, e deles Ele não se lembra mais, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus diz isso aos seus discípulos em Lucas: em seu nome deveria ser pregado o arrependimento e o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é a grande questão da nossa missão. Por que nós temos que proclamar? Por que nós temos que anunciar? Por que a missão tem que queimar no nosso coração? Por que quando a gente olha noticiários, a gente olha a nossa cidade, a gente olha o nosso estado, a situação precária dos jovens, a situação terrível da sociedade, uma sociedade que caminha passos largos para o inferno, uma sociedade voltada às trevas, uma sociedade revoltada e rebelde contra Deus? Por que nosso coração tem que se mover? Porque o mesmo Deus que a sociedade se revolta contra Ele, o mesmo Deus que a sociedade vira as costas para Ele, o mesmo Deus que essa sociedade pratica o pecado contra Ele, é o mesmo Deus que estendeu a sua mão para salvar, é o mesmo Deus que estendeu a sua mão enviando seu Filho, para que todo aquele que crer e se arrepender, possa chegar-se a Deus, e agora não ser mais inimigo, mas ser amigo de Deus, filho e filha de Deus, por meio do Evangelho. A igreja precisa crer no Evangelho. Não é nas palavras, não é no jeito de falar, não é nas capacidades intelectuais, não é na nossa metodologia, nas nossas estratégias, ainda que tenha que ter estratégia, mas não é nada disso. A força da missão ou o poder da missão está na mensagem que nós carregamos. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. O Evangelho não é forçar os outros. O Evangelho não é empurrar os outros. O Evangelho não é colocar as palavras de Deus goela abaixo dos outros. O Evangelho não é empurrar as pessoas a mudar de religião. O Evangelho é proclamar. E pela proclamação do Evangelho, Deus vai operando e salvando pessoas que creem. Esse é o primeiro ponto, a mensagem do Evangelho. Isso tem que ser muito claro, porque a dinâmica é muito importante. Se você errar a dinâmica, você errou tudo. Por que nós somos salvos? Porque nós cremos no Evangelho. E quando a gente crê, a gente sofre as implicações do Evangelho. Quais são as implicações? Nós somos justificados. Nós temos um novo coração. Um coração de pedra é substituído por um coração de carne. Nós nascemos de novo. Nós passamos a ser habitação do Espírito Santo. Nós agora somos santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante dos olhos de Deus. Nós somos redimidos. Nós somos arrancados do império das trevas e somos agora transportados para o reino da luz. Nós agora temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós agora somos redimidos, lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Tudo isso pela fé. É pela fé. Às vezes nós queremos mais a transformação do que crer no Evangelho. Isso é muito comum. A gente quer as pessoas livres do álcool, livres das drogas. Mas sobre que perspectiva? A igreja tem que conduzir as pessoas a Cristo. As pessoas têm que saber sobre Cristo. As pessoas têm que ouvir a mensagem do Evangelho e dar a elas a oportunidade de serem salvas. Paulo fala isso na teologia dele de Romanos sobre missões. Paulo diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão daquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue?
A missão da igreja é proclamar o Evangelho. Isso nos nivela, porque não tem a ver com quem fala bonito, com quem fala feio, tem a ver com a mensagem. A mensagem é poderosa porque ela é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o segundo ponto da minha mensagem diz respeito à capacidade da igreja. Como é que a igreja se capacita para pregar o Evangelho? Os discípulos tiveram diante deles a prova cabal. Jesus estava diante deles. Jesus abriu-lhes o entendimento, mostrou que tudo quanto a sua vida, a sua morte e ressurreição estava escrito. Que por meio dos seus sofrimentos, os homens seriam abençoados. O sofrimento de Jesus, sua morte e ressurreição, seria o meio pelo qual agora poderia se pregar o arrependimento e o perdão dos pecados das nações, começando por Jerusalém. Aí ele diz assim, vocês são testemunhas dessas coisas, vocês. O que eu quero que vocês façam? Falem, proclamem, anunciem, preguem, de casa em casa, no templo, nas ruas, falem o que vocês viram, o que vocês ouviram, mas não de qualquer maneira. Aí Jesus diz aqui, no versículo 49, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Isso fala de capacidade. Revestimento fala disso, capacidade. Espera aí, Senhor, Tu está dando uma missão para nós. Nós realmente somos testemunhas de tudo que aconteceu contigo, desde quando começou o batismo de João Batista, até o tempo que o Senhor foi crucificado, e agora o Senhor está diante de nós. E o Senhor quer que a gente saia pregando isso a todas as nações? É isso que eu quero que vocês façam. Mas, não vão ainda. Fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber na vida de vocês poder, aleluia. Vocês vão receber poder do alto. E o poder do alto capacitará vocês a pregarem o Evangelho. Se nós queremos cumprir a missão, devemos saber como somos capacitados por ela, ou o que precisamos para cumprir a missão. Primeiro, entender o Evangelho, e eu expliquei agora há pouco. Segundo, precisamos de um poder que vem de Deus, que vem do alto, que vem de cima. Precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos ser homens e mulheres que são revestidos pelo poder do Espírito Santo, a fim de que possamos proclamar o Evangelho. A história da igreja, você vai ver isso no livro de Atos, eles estão lá em Jerusalém, esperando a promessa. Atos capítulo 2 fala do dia de Pentecostes, veio um vento como um som impetuoso, encheu toda a casa, e eles começaram a falar em línguas, diz a Bíblia, foram cheios do Espírito. Pedro se levantou e deu um sermão extraordinário. A Bíblia diz que logo depois que ele deu o sermão, o coração dos homens compungiu-se. O original fala como se fosse uma picada de abelha. O seu coração eles foram tocados pela mensagem. A mensagem entrou profundamente e os convenceu. E essa habilidade, essa capacidade não era de Pedro. Não é porque Pedro era um homem letrado, um homem que sabia falar muito bem. Não era uma capacidade de oratória, retórica, mas é porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. E quando ele pregou ou deu testemunho de Jesus Cristo, aquelas palavras saíram como um ferrão no coração de quem ouvia, dos que creram. É tanto que eles mesmos perguntam, o que faremos nós? Aí Pedro diz, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus. Quase 3.000 pessoas. A força da igreja está na mensagem e está no Espírito. Se nós somos a igreja da palavra e do Espírito, nessa noite nós temos que levantar para cumprir a missão e entender que a nossa missão não é trazer somente pessoas para a igreja, isso faz parte, para que ela escute, desde que tenha mensagem. Não é fazer amizades, amizade nós temos antes de ser crente. Nosso papel é usar das amizades para proclamar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, no poder do Espírito de Deus.
Porque o poder do Espírito de Deus é a garantia de que nós não estaremos falando uma palavra de um fato histórico, preso, amarrado ao passado, sabe? Uma mensagem fria, onde a gente que prega, a gente não sente nada, a gente não tem ousadia. A gente precisa do poder do Espírito Santo para ter ousadia, para ter capacidade, autoridade. Quando a gente falar pelo Espírito de Deus, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A história da igreja é cheia de episódios, né? De pessoas que buscaram algo mais profundo em relação a uma vida mais cheia do Espírito. Você tem o movimento metodista com John Wesley. Já falei aqui. John Wesley era um bom crente, mas ele viu através dos morávios que ele precisava de algo mais profundo. E John Wesley buscou isso. O que ele chamou foi de uma busca por santidade mais plena. E ele alcançou. O que vieram depois de John Wesley entenderam isso como uma experiência com o Espírito. Ou um amigo dele, John Fletcher, dizia que isso era o batismo com o Espírito. Essa vida mais plena. Depois veio o movimento pentecostal, 1906. O avivamento da Rua Azusa. William Seymour, um homem negro que pediu a Deus, em cima de uma caixa de maçã, uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Ele pediu para ser batizado com o Espírito Santo, que na mentalidade dele era falar em línguas estranhas. Depois do movimento da Rua Azusa, você pode ver na história, muitos missionários foram levantados ali. Pessoas saíram dali sem nenhum preparo missiológico. Foram para a Ásia, vieram para o Brasil, para a América Latina, desbravando. Como? Na força da pregação de que Jesus Cristo é o Salvador e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos outras coisas. Nós temos preparo, nós temos meios, mas nos falta a força e o poder do Espírito Santo. Nos falta sermos mais ousados no Espírito. Nos falta termos mais capacidade no Espírito, a fim de que sejamos ganhadores de almas, ou Deus, através de nós, possa ganhar almas, alcançar pessoas, tocar em famílias, agir na vida de outros. Não basta só palavras. Precisamos da junção dos dois. O Evangelho, que é tudo o que Deus fez por meio de Jesus Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Mas precisamos proclamar isso com a capacidade que vem de cima, que vem do alto, com o poder do Espírito Santo de Deus. Deus quer nos vivificar para que possamos cumprir a missão. 2020 está indo, 2021 está chegando. O que nós iremos buscar? Eu já me decidi. Eu disse ao Senhor em oração: eu quero me envolver de cabeça na missão. Não é me envolver assim, sabe? Botar um pezinho. Na missão. 2021 vou fazer 40. Voltar a se envolver com a obra missionária. A proclamação do Evangelho. O anúncio de Cristo. E ver Deus agindo. Porque eu sou daqueles que gosta. Um dia uma pessoa perguntou para mim assim: pastor, o senhor estuda muito, o senhor acredita no poder de Deus? Eu acredito. Eu não acredito em molecagem. Eu não acredito em sensacionalismo, barato, sentimentalismo. Isso aí eu tenho quando assisto o filme do Titanic. Quem assistiu o filme do Titanic? Eu me emocionei. Eu estou falando de poder de Deus. Estou falando de agir de Deus na vida das pessoas, que as quebranta, que as convence, que as transforma. O poder do Evangelho. É disso que nós precisamos. Transformação operada não por uma perspectiva apenas de cunho sentimental, que não dura, mas o poder do Evangelho. A transformação por meio do Evangelho. Vivifica no Senhor e cumpriremos a tua missão. O Evangelho é o centro, é a mensagem. Você não vai chamar as pessoas para... você vai começar a pregar e fala para as pessoas...
outras perspectivas, que Deus vai abençoar a vida delas, que elas economicamente vão crescer, que a família delas vai mudar, que o casamento... Não, a mensagem é sobre Jesus. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo de número 1. O Evangelho de Deus, prometido de antemão pelos profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu Filho, que como homem era da descendência de Davi, mas que pela ressurreição dos mortos foi declarado Filho de Deus com poder, Jesus Cristo nosso Senhor. É essa a mensagem que Deus quer que nós proclamemos. É por meio dela que Deus vai salvando, é por meio dela que Deus vai chamando pessoas, é por meio delas que Deus vai crescendo o número de discípulos, é por meio dela que Deus vai acrescentando na igreja, é por meio dela que o número de pessoas crentes vai aumentando e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. Mas em que força nós vamos fazer isso? Na nossa criatividade? No nosso poder de eloquência? Na nossa inteligência? Não. Na força do Espírito que habita em nós. O Espírito de Deus em nós, através da mensagem do Evangelho. Meu irmão, você vai ser uma bomba nas mãos do Senhor Jesus. Você vai ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor Jesus. Não importa o lugar onde você esteja, se é na faculdade, se é no seu trabalho, se é na perspectiva do seu trabalho, não importa, na sua família, na sua vizinhança. Vai fazer de você uma bomba nas mãos de Deus. E Deus será glorificado através da tua dedicação e devoção à missão. Igreja Presbiteriana do Maiobão, é tempo de crescermos. É tempo de Deus multiplicar o número de discípulos em nossa igreja. É tempo da palavra de Deus prevalecer nesse Maiobão e circunvizinhança. É tempo de Deus levantar novos pregadores nessa igreja. É tempo de Deus levantar missionários. É tempo de haver um agir de Deus renovador, transformador, poderoso, de proclamação, de anúncio do Evangelho. É isso que Deus quer fazer. Aleluia. É isso que Deus quer realizar. Eu não tenho dúvidas. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia.